Olá pessoal, estamos aqui com mais uma aula, agora a nossa lição de número 9, a entrada triunfal do servo. Nós vamos estudar Marcos 11 e 12, tá certo? Já quero pedir a você, se inscreve no canal, deixa seu like, participe juntamente conosco, dá sua ideia, tá certo? Deixa aí nos comentários a respeito do assunto, o que você quer que melhore nessa aula, porque nós vamos estar aqui nos dedicando aí para estar fazendo o melhor possível, tá certo? Então nós vamos aqui, você que está nos vendo pela primeira vez, nós trabalhamos aqui com alguns tópicos, né, da nossa lição. Então eu creio que você vai gostar muito aí. E aí, iniciando a lição de número 9. Essa é a revista a qual nós utilizamos da PEC, tá certo? O material todo dessa revista, e nós seguimos aqui conforme o que está aí no script da nossa revista, tá certo? Lição de número 9. A entrada triunfal do servo, como já falei, Marcos 11 e 12. Leitura bíblica para estudo é Marcos 11, do 1 ao 19, tá certo? E aí nós vamos ter textuário, introdução e os nossos pontos. E aí vamos lá para o nosso textuário e verdade prática. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor. Verdade prática. Vida de aparências não impressionam a Deus. O Senhor ordena que seu povo dê frutos. Olha só uma coisa interessante, tá certo? A fé e as obras, ela tem que andar juntos, tá? Não dá para viver uma vida de aparência. O Senhor quer que nós vamos lá e produza, seja ganhadores de almas para o reino do Senhor. A nossa introdução: inicia-se o ministério do servo em Jerusalém. Doravante, Marcos se ocupará dos últimos dias da vida de Jesus em seu ministério terreno. Os detalhes dessa agitada semana final ocupam um terço do Evangelho de Marcos, do capítulo 11 ao 16, e quase metade do Evangelho de João, 12 a 21, demonstrando a enorme importância espiritual desse período. No capítulo 11 e 12, mais precisamente, Marcos narra a atuação de Jesus nas funções de rei, juiz e profeta, tá certo? Então vamos lá para os nossos pontos. Vamos abordar o ponto 1 com 3 subpontos: servo e rei, preparativo incomum, entrada triunfal, saída discreta. Já o tópico 2, servo e juiz. Figueira estéril, templo estéril, fé frutífera e disposição para perdoar. Uma fé que produz frutos, né? Servo e profeta, autoridade questionada, responsabilidade e cidadania, prioridade do amor. E depois, por último, a nossa aplicação pessoal, tá certo? Então vamos aqui já entrar no nosso primeiro ponto: servo e rei. Tópico 1. Preparativo incomum. E disse-lhe: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazê-lo. Jesus chega ao Monte das Oliveiras, cerca de 91 quilômetros mais alto que Jerusalém, em local historicamente associado à manifestação do Messias. Vemos Ezequiel 11, 23. Mas os preparativos para a sua gloriosa entrada na cidade santa diferem dos praticados pelos grandes generais romanos. Jesus envia 2 dos seus discípulos para tomarem de empréstimo um jumentinho em uma aldeia vizinha. O servo também antecipa detalhes sobre onde, quando e como esse animal seria encontrado. Tudo se dá exatamente como previsto e a missão é exitosa. Pessoal, tudo que Deus ordena, se nós fizermos segundo a sua vontade, conforme Ele está mandando, vai dar tudo certo. Agora, se os discípulos quisessem fazer do seu jeito, daria errado. E daqui a pouco a gente vai entender por que Jesus entra no jumentinho em Jerusalém.
Não há surpresas nem improvisões. A vida de Jesus foi um pleno traçado desde a eternidade. Lá em Gênesis 3:15, Mateus 25:34. O rei adentraria os portões de Jerusalém montado em seu jumentinho, como profetizado no Antigo Testamento. 1 Reis 1:38-48 e Zacarias 9:9. Não há ostentação militar, mas mansidão e humildade. Seu reino é espiritual e sua missão era morrer por nós. João 18:36, Marcos 10, do 33 ao 34. Pessoal, Jerusalém estava vivendo um problema muito sério, político e religioso, uma crise muito grande. E eles estavam esperando Jesus para que viesse ali tirar Israel desse jugo. Os discípulos esperavam Jesus vindo num cavalo branco, com uma espada, para lutar, para batalhar. Só que não era assim, ele estava falando de um reino espiritual. Nós sabemos que os reis andavam de cavalos. Já os sacerdotes andavam de jumentos. Os sumos sacerdotes andavam também de jumento. Então o que acontece? Jesus está entrando em Jerusalém no jumento, mostrando que ele é o sumo sacerdote, a qual traria a oportunidade de salvação para as pessoas. Só que eles não entenderam isso. Eles estavam com uma visão terrena, enquanto eles deveriam estar com uma visão espiritual, tá certo? Já o tópico de número 2, entrada triunfal, é o que nós vamos ver agora. Tanto os que iam adiante dele como os que vinham, depois clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Meu Deus! Era tempo de Páscoa, quando a esperança de libertação do povo judeu se revigorava. Eita, os judeus, agora que nós vamos ser libertos. Aí começar aqui a guerra, aí começar aqui espada para lá, para cá, e nós vamos vencer. Eles estavam esperando assim. Quando Jesus se aproxima da descida do Monte das Oliveiras, Lucas 19:37, a multidão se alegra vendo o famoso profeta da Galileia, tá, pessoal? Galileia, perdão. Espalhando mantos e ramos diante do seu caminho, entoam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito o rei que vem, o reino de nossos antepassados Davi. Hosana no mais alto céu. O que o pessoal estava dizendo? Hosana nas alturas. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Lá vem o rei esperado, o libertador de Israel. Era isso que o pessoal estava pensando. Mas eles estavam com uma visão terrena. Um clima messiânico paira no ar. De fato, para além do uso profético do jumentinho, Zacarias 9:9, a palavra hebraica Hosana significa salva agora. Ora, o povo queria ser liberto, era naquele momento. Estava sobre um jugo muito forte. Um clamor pelo Salvador. Já a frase bendito que vem em nome do Senhor remonta a dizer do salmista em alegria pelo Salvador. Salmo 118, 25 e 26. Né? Não bastasse o estender de ramos e mantos diante de Jesus, é sugestivo da recepção cerimonial de um rei. 2 Reis 2, 9, 3. Ou seja, o pessoal preparou todo o cenário para a vinda de um rei. Mas quem veio foi um sumo sacerdote, que tem seu reino claro. Tá certo? Jesus veio como sumo sacerdote para nos dar acesso a Deus. Como a Bíblia diz, ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o único que pode nos ligar até a Deus. Por quê? Porque o sacerdócio estava corrompido. Jesus veio para fazer essa ponte, essa porta. Mas o pessoal estava esperando a libertação terrena. Fizeram todo o preparo para o caminho de um rei. Já no tópico de número 3, saída discreta. Enquanto entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. De repente, a multidão se dispersa de maneira tão misteriosa quanto apareceu. O relato termina de forma inesperada. A entrada de Jesus no templo se dá sem alvoroço e sua saída de Jerusalém é discreta. Partindo com os 12 para descansar em Betânia. Marcos 11:11.
desfecho surpreendente, haja vista a marcante euforia do povo e os claros traços messiânicos existentes no cenário. O Rei dos Reis estava entre eles. Entretanto, mesmo os próprios discípulos só alcançaria a real compreensão desse evento com a glorificação do Senhor. Até os discípulos aí não estavam entendendo isso ali, pessoal. Eles estavam todos esperando uma solução momentânea para aquele exato momento. Lembra que o discípulo disse: Senhor, é a esse tempo que restaurará o reino a Israel? Só que eles só foram entender quando o Senhor foi glorificado, subiu ao assunto aos céus, é que eles foram entender que o reino é espiritual, não é terreno. Mas essa triste desatenção espiritual contrasta com o olhar aguçado de Jesus. Marcos diz que ele observou a tudo nessa primeira visita ao templo. Marcos 11:11. Ou seja, fez uma inspeção espiritual minuciosa. O juízo de Deus estava preparado. De rei, o servo passará a função de juiz. Ou seja, Marcos já deixa bem claro essa mudança de função. Tá certo, pessoal? Agora nós vamos para o ponto 2, servo e juiz, para que a gente possa entender essa continuidade. Tópico 1. Figueira estéril. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma algum fruto, de ti, alguém coma algum fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Lembra aquela história que Jesus foi lá, viu a figueira que não tinha fruto, e ele amaldiçoou a figueira? Os discípulos ficaram olhando o que estava ali acontecendo, ficaram abismados. No dia seguinte, cedo de manhã, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Avistando de longe uma figueira com folhas, dirigiu-se a ela para ver se achava algum fruto. Todavia nada achou, senão folhas. Então, à vista dos discípulos, disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti. A figueira secou desde a raiz. Os frutos das figueiras normalmente cresciam com as folhas verdes. No caso, a figueira ostentava abundância de folhas e estava em um solo aparentemente bom, pois sua folhagem havia crescido antes da temporada. Pessoal, olha uma coisa interessante. A figueira tinha uma aparência boa, uma aparência bela, estava vigorosa, estava bonita, mas ela não tinha frutos. Muitas das vezes nós nos encontramos assim, bem aparentados na igreja, estamos ali sendo bem vistos, chegam bem vestidos, bem arrumados, mas muitas das vezes nós não temos produzido nada. Saímos de casa bem vestido, perfumado, vamos à igreja, sentamos na cadeira, participamos do culto, voltamos para casa e às vezes estamos igual essa figueira, sem produzir qualquer fruto. Estamos numa terra boa, estamos no tempo certo, mas nós não produzimos frutos. Isso é de se pensar e de se refletir, tá bom? Contudo, essa era uma árvore com muitos sinais de fruto, mas sem um fruto sequer. Esse intrigante episódio de Jesus e a figueira detém forte sentido simbólico. A maldição da figueira representa o juízo de Deus sobre a hipocrisia e a infrutuosidade da liderança espiritual de Israel e do amaldiçoou a figueira. Vamos lá. A maldição da figueira representa o juízo de Deus sobre a hipocrisia e a infrutuosidade da liderança espiritual de Israel e do templo. Apesar da exuberância das aparências, assim Jesus não amaldiçoou a figueira apenas porque não tinha frutos. Antes, ele a usou para proclamar o sinal profético, como antigos profetas já haviam feito, tá certo? Jeremias 29:17, nós podemos ver isso aí. Vamos lá, tópico 2. Templo estéril. Também os ensinava e dizia: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações.
Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Na área maior do templo, no chamado pátio dos gentios, mercadores vendiam ovelhas e pombos para o sacrifício com o único propósito: obter cada vez mais lucro. Havia ainda cambistas que trocavam moedas gregas e romanas pelos dos judeus, aplicando taxas de câmbio exorbitantes. Também era comum os próprios sacerdotes, buscando enriquecimento ilícito e mancomunados com os vendedores, rejeitaram animais que os peregrinos traziam para sacrifício, forçando-os a procurarem os mercadores do templo. Mamon tinha tomado o lugar de Deus. Pessoal, o que acontece? As pessoas já não tinham mais aquele cuidado de separar ali o primogênito entre os animais, sem mancha, sem mácula, para apresentar, levar que o sumo sacerdote apresentasse diante de Deus. É por isso que o sacerdote estava corrompido. Jesus veio para acabar com isso aqui. Através de Jesus não precisa mais levar esse tipo de sacrifício, porque as pessoas estavam usando de má fé. Então o que eles faziam? Eles pegavam animais, vendiam ali por preço exorbitante, e a pessoa tinha que comprar para sacrificar, e desprezava os que não tinham. Só que Jesus, ele não faz acepção de pessoa, ele veio para acabar com esse negócio aqui, e ele acabou, tá certo? Jesus percebeu que a casa do Senhor tinha perdido completamente a razão de ser, apesar de toda a sua grandiosidade e imensidão. Pelo que promoveu simbólica limpeza espiritual no templo, expulsando negociadores, derribando mesas de cambista e impedindo que o templo servisse de atalho para transporte de utensílios e recipientes com mercadorias. De fato, a perda de reverência tinha sido total. Por isso, o servo foi firme em seu julgamento. Ao invés de casa de oração para todas as nações, o templo havia se transformado em covil de salteadores. Ou seja, mudaram totalmente o foco, totalmente o rumo, e pagaram um preço caro. E todos aqueles que fazem isso, estão fazendo, pagarão um preço também altíssimo, tá certo, pessoal? Já o tópico de número 3, fé frutífera, a disposição para perdoar. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração perdides, crendo recebereis, e será assim convosco. Ora, todos esses julgamentos retratavam a triste condição espiritual da nação de Israel e do culto judaico, como destaca o pastor Hernande Dias Lopes. Apesar de seus muitos privilégios e oportunidades, Israel estava extremamente sem frutos, no caso a figueira, e internamente corrompida. O templo tinha pomba, mas não vida. Tinha rituais, mas não comunhão com Deus. Depois de condenar a religião sem vida e a perda de significado dos símbolos religiosos, o servo ensina aos seus discípulos a respeito da fé frutífera. Aquela aliança na autoridade messiânica de Jesus, dimensão vertical, João 15,15, a mesma autoridade exercida perante a figueira e o templo, todavia com potencial demasiadamente superior, mover montanhas. Já no B aqui nós vamos ver, e fundada em um permanente espírito perdoador para com o próximo, dimensão horizontal, vertical, horizontal. Uma relação frutuosa com Deus requer confiança plena em Cristo e disposição sincera de reconciliação com nossos semelhantes. Pessoal, eu só consigo chegar a ter uma vida diante de Deus se eu entender quem é a pessoa de Jesus Cristo. Se eu entender que eu só posso chegar a Deus através de Jesus.
Você vai ver muitas pessoas. Eu tenho Deus no coração, mas não tem Jesus, não querem Jesus. Aí a Bíblia diz, aquele que tem o pai não tem o filho, não tem nada, meu filho. Tem que receber o filho para receber o pai. Quem rejeita o filho, também rejeita o pai. Aí as pessoas dizem, eu tenho um Deus no coração e Jesus está longe. Sem Jesus, não tem como nos aproximar de Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E aí agora nós vamos para o nosso ponto 3. Servo e profeta. Tópico de número 1. Autoridade questionada. E lhe perguntaram, com que autoridade faz estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazer? Olha só. A estratégia de emboscar o servo de Deus prossegue, sujeitando-a a diversos testes e a temas variados. Aqui, membros do Sinédrio colocam em dúvida uma das bases de seu julgamento anterior, a fonte de sua autoridade. O servo responde com outra pergunta. O batismo de João era do céu ou dos homens? O questionamento não é irrelevante ou é vazio, né? Que é evasivo. Já que a única pública de Jesus para o seu ofício messiânico se deu perante João Batista. Seus inquiridores ficam atônitos. Se positiva a resposta, entrariam em conflito consigo próprios. Se negativa, com o povo, pois João era considerado profeta. O que eles disseram? Olha, se nós dissermos que é do céu, ele vai dizer, então por que vocês não receberam? Se é do céu. Mas se nós dissermos que é da terra, tememos o povo, porque João é sim um profeta. E aí eles ficaram sem resposta e Jesus também não deu resposta e nem satisfação nenhuma para eles, tá certo? Encurralados, os opositores responderam de maneira conveniente e pragmática. Não sabemos. A verdade, porém, é que a ignorância sobre as coisas de Deus era geral. Percebendo que não havia disposição para um diálogo sincero, Jesus encerra a conversa com firmeza. Nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Não se lança pérola aos porcos. Em seguida, Jesus apresenta uma parábola que revela para onde os pecadores de seus inquiridores, os pecados de seus inquiridores, os estavam levando. Já havia permitido que João Batista fosse morto e em breve estariam pedindo a crucificação do próprio Filho de Deus. Profecia certeira. Marcos 15, do 10 ao 15. Pessoal, é o seguinte. Jesus estava mostrando para ele aonde é que os pecados deles estavam levando eles. O pecado só leva à morte, só nos distancia de Deus. Tá? João Batista denuncia o pecado de Herodes. Aí a Herodias quer a cabeça de João Batista, porque ela está em pecado com Herodes, porque ela era mulher do irmão de Herodes. Estava em adultério, foi denunciado, queria aniquilar. Jesus vem agora, denuncia o pecado do povo, o pessoal quer crucificar Jesus. Tá certo? Então isso vai sempre acontecer. Nós vamos levar as verdades e as pessoas, muitas delas, não vão querer receber. Mas as que receberem terão uma vida transformada. E infelizmente, aqui não receberem já tem um destino certo, infelizmente. Tá certo? Então vamos lá, ponto 2. Tópico 2. Responsabilidade e cidadania. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não? Devemos pagar. O pessoal era cheio de armadilha para Jesus, né? Ô pessoal horrível, misericórdia. Apesar de inimigos naturais, fariseus e herodianos, mais uma vez somam forças contra Jesus. Sabendo que pagar imposto era uma da cortina para judeus devotos, tá certo?
Era obrigatório, meu irmão. Tinha que dar. Se não desse, ia se ver aí com o imperador, tá certo? Perguntaram-lhe se era lícito pagar tributo a César. E eis o dilema. Se positiva a resposta, as pessoas se afastariam de Jesus. Porque ninguém estava gostando do imperador. Ninguém queria pagar imposto porque estavam cobrando além do que era necessário para o povo pagar. Quem quer pagar imposto? Nem nós queremos. Pois odiavam pagar impostos. Se negativa, seria tido por revolucionário pelo governo romano, resultando em sua prisão. Olha, se Jesus diz, paga o imposto, o pessoal ia ficar com raiva, porque ele não queria pagar. Se Jesus diz, não pague, aí o que acontecer? Ah, é um revolucionário, está contra o governo, né? Pois vamos prender o homem. Jesus seria preso. Mas olha, Jesus soube sair de uma forma linda, belíssima. Valendo-se de uma moeda romana, denário, Jesus então questiona: de quem é esta efígie, essa imagem e inscrição? De César, responderam. E arremata daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus fez aí um arremate. Foi o que ele fez. Olha, o que é que tem na moeda? Tem a foto de César e a escritura de César. Então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E acabou a história. De fato, a moeda, tendo a imagem de César, pertencia a César. Porém, o homem, sendo imagem de Deus, pertence a Deus. Como o ser humano é mais importante que as coisas, Deus é mais importante que César. A sutileza e sabedoria da resposta consiste em reconhecer a legitimidade do governo humano, mas afirmando que a autoridade suprema da vida é de Deus. O que Jesus fez? Deixou claro que haveria governos humanos, até porque as autoridades são constituídas por Deus. Mas ele deixou mais claro ainda que as pessoas são mais importantes do que aquilo que é material. César tinha o domínio do que era material, e Deus ele tem o domínio e o controle das nossas vidas, porque nós somos do Senhor. Fomos feitos imagem e semelhança do nosso Deus. Já o tópico 3, prioridade do amor. Amarás, pois, o Senhor a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Entre os antigos rabinos, discutiam-se quais mandamentos tinham maior e menor peso. Na ocasião, o servo é inquirido por um dos escribas a respeito do principal de todos os mandamentos. Em resposta, Jesus cita famosas confissões de fé da lei. Em síntese, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Nossa prioridade na vida é amar. Jesus disse, olha, amai ao Senhor sobre todas as coisas e amai o próximo como a ti mesmo. Foi o que Jesus concluiu, pessoal. Se nós nos amássemos mais, nós teríamos um mundo melhor, pode ter certeza. Afinal, foi o amor que fez Deus vir ao mundo como homem, propiciando que um filho de Davi, um filho entre aspas, também fosse senhor de Davi. Também foi o amor que motivou Jesus a fazer 2 alertas finais no encerramento do capítulo 12 de Marcos. Uma contra o orgulho dos escribas e outra contra o orgulho dos ricos. Lembra aquela história? Quão dificilmente entrarão no reino dos céus aqueles que confiam nas riquezas. Porque quem confia nas riquezas se apega a elas. Porque aonde tiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Tá certo? Então, vamos juntar tesouro no céu, onde a traça não consome, o ferrugem não corrói. Tá certo? O ladrão não mina e nem rouba. E agora nós vamos para a nossa aplicação pessoal. Não viva uma vida cristã superficial e estéril. Comprometa-se diariamente.
em amar a Deus e ao próximo, gerando frutos dignos do reino do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, pessoal, enquanto estivermos aqui, que possamos produzir alguma coisa para Deus, para quando nós chegarmos lá no céu, não chegarmos de mãos vazias. E os nossos agradecimentos, agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui com mais uma aula. Agradecemos a quem? A você que é inscrito, a você que é inscrita no canal, a você também que não está inscrito, não se inscreveu, não quer se inscrever. Eu também te agradeço por ter assistido essa aula, mas te peço, se inscreve aí, tá certo? Não vai te custar nada. Agradeço aí a Gabi Meneia, minha esposa, e aos amigos que têm aí me ajudado. Que Deus, em Cristo Jesus, possa abençoar a vida de cada um de vocês e até a nossa próxima aula, em nome do Senhor Jesus.